Por meio de suas redes sociais e de notas no site do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, ex-deputado federal e presidente do PTB, celebrou a vitória contra o que ficou conhecido como golpe da reeleição de Rodrigo Maia e Alcolumbre. Ele anunciou que agora pretende concentrar esforços pelo impeachment de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ministros do STF. Jefferson abordou, ademais, a necessidade de uma reforma na maneira como os ministros são indicados, além da necessidade de limitar a duração dos mandatos, possibilitar o recall de ministros do STF, priorizar ministros com origem na magistratura e reduzir a idade limite para a atuação de ministros. Para o político, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes não têm a mínima condição moral de continuar na Suprema Corte Brasileira. Ao falar sobre a vitória que obteve no STF na ADI sobre a reeleição dos presidentes das casas, afirmou: "Vencemos, a tese do PTB foi vencedora. O PTB ganhou de 6-5 no STF. Acabou a farra da reeleição na Câmara e no Senado. Deus seja louvado, vitória do povo do Brasil. Obrigado, pai. A primeira batalha foi ganha. Vamos para as próximas." Ele acrescentou: "Já é hora de fazer andar os pedidos de impeachment de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Esses senhores não têm a mínima condição moral de continuar na Suprema Corte Brasileira. Nossa esperança está nas mãos do futuro presidente do Senado." Roberto Jefferson fez ainda uma análise da atuação do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e comemorou a impossibilidade de sua reeleição. Jefferson disse: "Show, Baturé. O que Alcolumbre fez de importante desde que assumiu a presidência do Senado? Só o que ele fez foi impedir o avanço dos pedidos de impeachment de ministros do STF. Isso vale que a Constituição seja rasgada em benefício dele? Só na cabeça de quem tem medo do impeachment." Jefferson ironizou as constantes ausências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Cadê o Batoré que não fala nada sobre o resultado do STF? Ele há semanas desapareceu lá no Amapá e só cuida da campanha do irmão. Um cara que abandonou o Senado e ainda queria ser reeleito, perdeu o Batoré. Ele explicou: "Nossa ação foi para proibir a reeleição de Maia e de Alcolumbre e o STF, por 6-5, concordou com o PTB e impediu que o Batoré e o Botafogo queiram se reeleger por cima da Constituição. A lei não foi pisoteada pelos traidores da pátria." Roberto Jefferson ironizou a velha imprensa que tinha garantido que haveria aprovação da reeleição de Maia e Alcolumbre. A velha imprensa dava como certo que o STF iria permitir a reeleição de Maia e Alcolumbre. Acredito que eles devem ter visto alguma pesquisa do Ibope ou do Datafolha. Neste contexto, ele fez críticas severas a Cássio Nunes Marques, novo ministro do STF. Mateus 6,24. "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Começou muito mal o ministro Cássio Nunes Marques. É o mesmo que dizer "sou comunista cristão." Agora Rodrigo Maia e Alcolumbre vão dizer que jamais quiseram se reeleger, que isso é mentira, etc. Querem sair dessa como se não tivessem sido derrotados, mas todo mundo sabe que passaram o ano inteiro de 2020 articulando suas reeleições. Pelo visto, o novo ministro do STF, Cássio Nunes, já entrou para o grupo do Gilmar. Logo, então, vai estar votando pela suspeição de Moro e o cancelamento da condenação de Lula. Cássio escolheu o pior padrinho possível. O presidente de partido fez ainda um prognóstico a respeito das iminentes eleições para a presidência das casas legislativas. "Não acredito que Renan Calheiros surja como nome forte para assumir o Senado em 2021. Ele não conta com apoio no MDB. O partido, que tem a maior bancada, já tem 2 candidatos potenciais, Eduardo Braga e Eduardo Gomes. Tasso Gereissati corre por fora. Renan é nome riscado. Além dos próprios Rodrigo Maia e Alcolumbre, o grande derrotado com a vitória da tese anti-reeleição do PTB no STF é o DEM. O partido ganhou as 2 casas do Congresso em 2019 e agora ficará sem o comando de nenhuma. Quem muito quer, nada tem." Dessa forma, ele fez uma explanação a respeito dos motivos da ação. "Muitos me criticaram e ao PTB, dizendo que apresentamos a ação para favorecer Alcolumbre. Por que eu iria querer favorecer um cara que impede que avancem todos os pedidos de impeachment de ministros do STF? Eu critico Alcolumbre há tempos. Nossa ação foi para derrotar a gula dele. Por que o PTB entrou com a ação?
porque vimos que Maia e Alcolumbre iriam apresentar, no começo de fevereiro, pareceres vagabundos das consultorias jurídicas da Câmara e do Senado que dariam respaldo para suas reeleições. E só depois o assunto seria judicializado. O golpe. Ele manifestou a esperança de que, em breve, os pedidos de impeachment de ministros do STF caminhem sem barreiras no Senado Federal. Grande dia. Derrotamos Gilmar, Alexandre de Moraes, Toffoli, Lewandowski e Cássio, que começou mal no STF. Derrotamos Maia e Alcolumbre. Quem sabe agora os pedidos de impeachment no Senado, enfim, comecem a andar. O PTB apresentou essa ação no STF por entender que Alcolumbre e Maia aprontariam algum tipo de golpe no dia da eleição da mesa do Senado e da Câmara. Viriam com pareceres fajutos e venceriam, e só depois a questão seria judicializada com eles na presidência. O PTB enterrou o golpe. Roberto Jefferson mencionou as manifestações pelo voto impresso. Ele disse: Brasília assistiu a uma bonita manifestação popular em prol da implantação do voto impresso. Os ministros supremos, que estão rasgando a Constituição, dirão que foi um ato antidemocrático. E o pior é que a imprensa também. Afinal, só é certo que pode favorecer a esquerda. Jefferson prosseguiu com críticas à velha imprensa. Em Cuba, um grupo de artistas protestou contra o governo que descumpriu sua promessa de se reunir com os representantes da classe que pediam mais liberdade de expressão. A ditadura disse que não conversará com inimigos da revolução. Silêncio entre os artistas brasileiros. A imprensa vermelha brasileira é muito curiosa. Batem em Bolsonaro 24 horas por dia, chamam ele de ditador, chamam de genocida e o escambau. Agora ficam mudos em relação ao governo de Cuba, que classificou de inimigos da revolução artistas que só querem liberdade de expressão. Cadê os artistas brasileiros para se solidarizarem com os artistas cubanos, chamados de inimigos pela ditadura, apenas porque querem maior liberdade de expressão? Cadê os políticos lacradores de esquerda? Cadê os jornalistas vermelhinhos? Todos passando pano para os ditadores. No ensejo, ele comentou algumas de suas proposições. Apresentaram projetos no Congresso para implantar o recall do presidente da República. Será que não dá para aprovarem um projeto com o recall dos ministros do STF? Pensem o que daria se a população votasse o recall de um Gilmar Mendes, por exemplo. Essa história do ministro do STF se aposentar apenas aos 75 anos foi um erro grave do Congresso. Tinha que retornar para 70 anos a bengala e limitarem no máximo 10 anos o mandato deles. Uma indicação errada e o país leva décadas pagando o preço da má escolha. O julgamento da ação do PTB para impedir a reeleição na Câmara e no Senado só deixa ainda mais patente que o Brasil precisa de um novo Supremo, com ministros que vêm da toga, comprometidos com a lei e a justiça, e não com os lobbies que os conduziram ao cargo. O político abordou também a vitória de Luciano Hang, dono das lojas Havan, contra a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo e a repórter Patrícia Campos Melo foram condenados em primeira instância a pagar indenização de R$100 mil para Luciano Hang, o velho da Havan, pela publicação de reportagem que liga o empresário a disparos em massa de mensagens contrárias ao PT nas eleições de 2018. Toma, Folha! Todo mundo sabe que a Folha de São Paulo tentou influenciar a eleição em 2018 contra Bolsonaro, publicando aquela matéria sobre disparos em massa que até hoje não foram provados. O TSE jamais conseguiu atestar a veracidade da informação. Os 100 mil de indenização a Hang são mais que merecidos. Jefferson concluiu: grande dia ontem, grande dia hoje também, grande semana teremos. Que Deus abençoe os nossos dias, afinal o Senhor é nossa força e o nosso escudo. Tudo de bom para vocês. Com muito respeito eu venho aqui, após essa fala corajosa do senador Lazier Martins, manifestar meu apoio à sua questão de ordem e também relembrar um procedimento que foi celebrado por todo o país naquela eleição que o senhor foi eleito presidente do Senado no início de fevereiro de 2019, onde nós estávamos estreando aqui, muitos de nós, e o voto aberto foi um instrumento de transparência que foi decisivo, inclusive, na eleição do senhor. Então eu queria relembrar o discurso da posse de Vossa Excelência,
uma frase que marcou muito e que a gente aguarda que seja efetivamente consolidado durante a sua gestão. Foi uma promessa, inclusive, do senhor. O senhor disse aqui: manifesto desde já que no que depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará a sua estatura no conjunto de poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Essas críticas das ruas, no meu modo de entender, respeitando os colegas que pensam diferente, não estão sendo ouvidas nessa legislatura. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Muito obrigado. Está encerrada a votação.